Muito boa noite, começa agora mais uma emissão do Desporto aqui na Rádio Inquieta. O novo projeto digital da Cidade Berço. Ontem saiu mais um programa dedicado a todos os treinadores. Começamos com o treinador do Brito, numa emissão extraordinariamente conduzida pelo Adriano Lemos. Hoje começamos mais uma rúbrica. A rúbrica é Hora Vitória, neste nosso programa diário de desporto aqui na tua rádio, que tem como nome Pontapé de Saída. Como o nome indica, este pontapé de saída, Hora Vitória, vamos falar sobre o Vitória. Vamos falar sobre o último jogo, o próximo jogo também, e sobre as equipas profissionais do Vitória, nomeadamente a equipa B e também os sub-23. E nada melhor para começarmos este programa com os meus amigos Adriano Lemos e também Toninho Mendes, a quem desde já cumprimento, agradecendo a disponibilidade dos dois para estarmos hoje aqui à conversa, porque não passa disso mesmo, de uma conversa, de um momento bem passado entre amigos a conversar sobre o Vitória. Muito boa noite aos dois, bem-vindos à Rádio Inquieta, e posso começar pelo meu convidado especial de hoje, Toninho Mendes. Muito boa noite. Olhando para o último jogo do Vitória, que triunfo esse, e eu diria que há muito tempo que estava a faltar um triunfo diante do maior rival do Vitória, o Sporting Clube Braga. Boa noite, Filipe. Boa noite para este novo projeto, e que esse novo projeto seja de facto um sucesso que tu imaginas. Por aquilo que vejo, estás rodeado das pessoas certas para os lugares certos, e isso também é muito importante. Entretanto, deixa-me dizer-te que esta vitória só tem expressão se tiver continuidade. Sim. E se tiver continuidade na determinação, na raça, naquilo que foi este jogo aqui em Guimarães com o Vitória e o Braga. Foi vencido, eu diria, na atitude, não é? Foi uma vitória do querer, foi uma vitória de alguém que está ferido no seu orgulho. E foi uma vitória também que foi demonstrativa de que, quando se quer, a determinação por vezes supera a capacidade técnica, tática e tudo isso que possamos imaginar num jogo de futebol. E o Vitória teve tudo isso neste jogo. E também teve, porque não dizê-lo, aquela pontinha de sorte que também é necessária ter-se em futebol em determinados momentos do jogo, porque uma equipa que fica está a ganhar 1-0, sofre praticamente na primeira jogada da segunda parte 1-1, e depois a seguir fica reduzida a 10 unidades por expulsão de Alfa Semedo. Digamos que era um castelo que dava a impressão que ia ruir completamente. Animicamente poderia ter Mas sido muito o mal. que é que aconteceu, na minha modesta opinião, é que o Vitória, mesmo com 10, foi uma equipa que nunca demonstrou a inferioridade numérica que se acentuou dentro das 4 linhas com menos uma unidade. E, portanto, essa vitória esteve a ver com todos estes ingredientes, que depois culminou com um golo já numa altura de jogo em que a recuperação é difícil, e que o Braga foi apanhado, digo eu, de surpresa, ainda bem para o Vitória, que essa surpresa foi pela positiva para o Vitória, e que redondou nesta grande conquista de 3 pontos contra um rival direto, e que nós sabíamos que há muitos anos o Vitória não conseguia festejar a conquista de 3 pontos ao nosso rival direto, que é o Sporting de Braga. Portanto, mas como eu disse no início, isto só tem validade se esta mesma atitude, no próximo jogo, no Jamor, que é um local épico para nós, tenha continuidade, porque se essa continuidade não aparecer, vamos nós voltar outra vez à primeira forma, e é isso que eu quero e espero que não aconteça ao Vitória, porque é uma equipa que tem tido uma época muito irregular, quer ao nível exibicional, quer, não direi tanto ao nível pontual, porque ao nível pontual, se nós percebermos, neste momento do campeonato o Vitória está com os objetivos que tem sempre em mente dentro daquilo que é os objetivos. Com o próprio quinto lugar, bem ao alto. Precisamente, portanto, a acontecer esse tipo de situação, portanto, não é a classificação em si,
é efetivamente a regularidade que esta equipa não tem tido, infelizmente, em campo. É, claramente. O Toninho falou aqui da pontinha de sorte, que também é preciso, Adriano, mas a sorte procura-se. E pareceu-me que foi um Vitória que procurou muito mais a sorte e aquela pontinha, aquela estrelinha, do que propriamente o Braga. Viu-se, por exemplo, um Braga, a partir da expulsão de Alfa Semedo, ao minuto 58, a fazer circular a bola com muito pontapé para a frente, naquela entoada de mais cedo ou mais tarde o golo vai acontecer. Mas o Vitória muito personalizado, apesar de nesse momento até não ter tido mais bola, mas uma equipa muito personalizada, sempre a acreditar que era possível depois chegar ao golo, e essa pontinha da sorte, para a equipa que mais procurou essa pontinha de sorte, acabou por acontecer ao minuto 90, e logo eu diria que fez-se luz com o Nelson a apontar o segundo golo da equipa de Vitória. Filipe, tu começas a falar na pontinha de sorte e deixa-me pegar na expressão, porque é muita sorte da nossa parte termos a presença de Toninho Mendes aqui a debater este fenómeno de futebol. Um homem que, para além daquilo que é a solidariedade connosco e a amizade que tem connosco, tem, eu diria que, caminhões de conhecimento. Exatamente. Do que é o futebol, tantos minutos passou, quer como jogador, quer como treinador. E por isso a pontinha de sorte hoje veio do nosso lado e por isso vamos ganhar. É para nós. Vamos ganhar porque temos a pontinha de sorte. Em relação ao jogo, é um jogo atípico. É um jogo que não serve de parâmetro. Aquilo que nós vimos normalmente, uma equipa com 10 perde e o Vitória com 10 acabou por ganhar. Um Vitória que perde Sacco, que perde André, que perde o Marcos Eduardo à partida, seria um Vitória enfraquecido. E vimos o Vitória melhor que com esses elementos, por isso foi tudo diferente. E tudo diferente porque temos que nos agarrar àquela velha máxima que os derbys são sempre jogos diferentes. E este foi claramente um jogo que seguiu as máximas dos jogos anteriores, é um derby, e tudo pode acontecer. Um Vitória que ganhou o jogo na raça, um Vitória que entrou determinado, sabendo que esta massa associativa que nos vai apoiar hoje quer que nós encarne-nos dentro do campo a sua vontade, e foi a massa associativa a jogar, passa a expressão. Sim, claramente. Os jogadores de Vitória foram autênticos vitorianos dentro do campo. Diz-se logo no primeiro minuto que o árbitro da partida, não me interessa se veio-se mal, marca uma falta contra o Vitória e foi logo rodeado por todos os elementos do Vitória, só não foi pelo Varela porque estava a 50 metros de distância. E 2 minutos mais tarde dá mesmo o e logo a seguir o comportamento é o mesmo, por isso a equipa entrou determinada a fazer um jogo, eu diria quase de guerrilha. E depois é o Vitória que é feliz a fazer um golo com um grande golpe de cabeça de Estupinhã, a juntar a um erro do guarda-redes do Braga, mas o futebol é feito de erros. É na pequena área, claro. E de decisões acertadas. E o Vitória que, como o Toninho Mendes já o disse, sofre um golo num momento bom para o Braga, porque entra no jogo a precisar dar a volta ao resultado e consegue logo fazer o 1-1. E logo de seguida é um Vitória que fica reduzido a 10. Portanto, estavam reunidas todas as condições para o Vitória perder o jogo. E depois o que é que vimos? Vimos um Vitória muito solidário, vimos um Vitória com muita qualidade de sofrimento, um Vitória dando o jogo a um Braga que não quis jogar. O Braga não quis jogar. O Braga adotou uma atitude de fidalguia, pensando que nós, Braga, que até ganhámos ao Sporting há 3 semanas atrás, com mais minuto, menos minuto, vamos acabar por ganhar o jogo. Parece-me que foi mesmo por aí. Sabendo que os jogos têm que se ganhar no empenho, na velocidade, na surpreender o adversário. E o Braga jogou de cadeirinha e depois as coisas saíram ao contrário. No último minuto, vá lembrar-se porquê. Um homem chamado da Luz consegue fazer um golo quando ninguém esperava. Por isso, é um jogo que soube muito bem, 3 pontos preciosos, principalmente contra o adversário, que ainda sabe muito mais, mas que não serve de parâmetro para mim para analisar a Vitória de futuro, porque eu continuo a ter grandes dúvidas. Estamos na 4ª jornada, salvo erro, ou 5ª jornada da segunda volta. Já muito jogo foi feito até aqui e eu ainda continuo em dúvidas qual é o verdadeiro Vitória. Se é o Vitória do Braga, se é o Vitória do Benfica para a Taça da Liga, ou se é o Vitória do Santa Clara, do Moreirense para a Taça de Portugal, do Gil Vicente, do Vizela. Mas Adriano, desculpa, mas aí, mas isso é aquilo que tem sido a oscilação do Vitória
em função da irregularidade que tem patenteado ao Por isso tu longo estava da a temporada. dizer, Mas deixa-me só acrescentar mais uma coisa, Adriano, e desculpa interromper. a mais do que aquilo que falaste. Só para acrescentar uma coisa que me veio neste momento ao pensamento. E tu falaste aqui na massa adepta do Vitória. Repara o contraste do que é o futebol. A massa adepta do Vitória, 8 dias antes, os mesmos, ou grande parte dos mesmos, em Arouca, Em Vizela. em Vizela, sim, tinham levado à exaustão aquilo que nós dizemos na gíria, o insulto, porque a equipa não correspondeu àquilo que eram os anseios do adepto. E 8 dias depois, de certeza absoluta que os mesmos adeptos que criticaram foram os mesmos que aplaudiram. Portanto, Sim, o porque futebol tem este fenómeno. seguinte mostraram aquilo que eles queriam. O futebol tem este fenómeno. E aqui é demonstrativo da irregularidade que nós estamos aqui a tentar explicar, porque é o facto. Sim. E o Adriano dizia muito bem, é quase impossível, neste momento, termos uma ideia concreta do valor do Vitória. Valor, não é? Porque a irregularidade tem sido de tal ordem, até mais pela negativa, do que a regularidade positiva desta equipa. Mas há uma coisa que aqui parece muito importante, que é aquilo que vimos neste jogo com o Braga. Obviamente que o nível é sempre completamente diferente de todos os outros jogos, mas a atitude competitiva que todos os jogadores do Vitória impuseram desde o primeiro minuto até ao último minuto, isso faz com que muitas vezes esconda o déficit de qualidade que a própria equipa possa ter. Se virmos este tipo de atitude, deste querer, no próximo domingo, frente ao Belenenses SAD, claramente que é um Vitória muito melhor do que qualquer adversário. Filipe, eu quase que garanto que dificilmente isso vai acontecer. E sabes porquê? Por uma razão muito simples. Não é um derby. É que o Bessado joga de azul, não joga de vermelho e branco. E não tem lá o emblema do Sporting de Braga. O jogo do Sporting de Braga com o Vitória Tem outras características. tem outras características que são aquilo que é a rivalidade dentro do próprio futebol. E essa rivalidade é vivida de um Vitória-Braga completamente diferente de um Vitória-Belenenses. Nós, neste momento, vamos jogar contra o último classificado, Exatamente. que, na minha modesta opinião, se calhar está já condenado a descer de divisão, porque o Bessado é uma equipa que não tem... se calhar não tem ponta para onde se lhe pegue, vamos chamar assim, e por isso é que está na situação em que está. Agora, tudo isto, só há um conjunto de pessoas que pode responder positivamente a isto, que são os jogadores que compõem a equipa do Vitória. Exatamente, é isso mesmo. Adriano, desculpa ter-te interrompido. Voltando um bocadinho ao jogo, Adriano, voltando um bocadinho ao jogo, depois de Vitória sofrer o golo, logo no início da segunda parte, ver um jogador ser expulso, nomeadamente Alfa Semedo, que depois das imagens, no jogo jogado até nos pareceu, na altura fazermos o relato, que nem seria para cartão amarelo, mas depois nas imagens, efetivamente foi um pisão grave e daí o cartão vermelho. Poderíamos ter visto um Vitória de marcha atrás. Poderíamos ter visto um Pepa, por exemplo, nos últimos minutos, aceitar o empate e defender com todas as armas que tivesse. Mas o que é certo é que vimos um Vitória aqui ou ali a atacar a baliza adversária, tanto é que o Vitória consegue chegar ao segundo golo. Este tipo de atitudes também é importante para uma equipa, porque não só a faz crescer, como a dá também alento para os próximos jogos, porque mesmo na adversidade vai acreditar sempre que é possível ir lá acima e fazer o golo do triunfo. Lá estamos nós com o tabuleiro de xadrez, tudo depende de como é que o teu adversário te obriga a jogar. Se o teu adversário, no caso do Braga, te deixou de algum modo confortável, o Vitória não foi forçado a encostar-se lá atrás. O Braga permitiu que o Vitória... Mas poderia ter tentado, por exemplo, segurar o empate ao invés de tentar atacar um resultado que acabou por acontecer. Não é? Não, Vitória, o lance do gol do Vitória é um Braga que não pressiona, um Braga que acaba de perder a bola e o Vitória sai com toda a calma do mundo para um contra-ataque. Eu teria que ir fazer, não ia ficar parado ali com a bola, a dizer assim, não, eu estou impotente, não, se me permites, então eu vou lá. E o Braga foi demasiado passivo, ao ponto, sabes bem o lance, o Rubem Lameira recebe a bola completamente só. Do lado direito. Porque penso que naquele momento o Braga está completamente à procura do golo do empate. Começa a faltar Ou do golo da vitória, neste Começa a caso. faltar pouco tempo. E esse golo da vitória estaria tempo a acontecer numa situação de precisamente de apanhar o Vitória em contrapé, que foi
o Ian de Couto que aparece solto pela direita do Vitória no remate cruzado. Mas isso é quase logo, é a seguir quase ao golo do Braga. Sim, mas na parte final. Não, Adriano, já é depois da expulsão. Já o Vitória Sim, está a jogar com 10. E se é porventura esse lance redondo em golo, dificilmente o Vitória chegaria sequer ao empate. Estas são as vicissitudes do próprio jogo. Costumamos dizer, estaríamos a falar de outro jogo. Precisamente. Eu uso muitas vezes Claro que sim. Há determinado momento do jogo, depende para onde pender. Se pender para o lado de uma equipa, o resultado pode ser um. A história do jogo é o momento. Claramente. Agora, não vamos dizer que o jogo que é momento. O jogo ganha mais vezes quem tem melhor equipa. Ter bons jogadores. Normalmente, eu digo, o jogo é o momento, da situação. Cada jogo tem a sua história, como nós costumamos dizer, não é? Sim. Mas no final do campeonato, a história normalmente pende sempre para os melhores. Como é aí está a regularidade em jogo. Aí está a regularidade. Adriano, no relato pedi-te um comentário sobre a ausência de Nelson da Luz e tu disseste-me que depois que falaríamos sobre isso... É notória a ausência de Nelson da Luz nos jogos. Ele entra bem no Gil Vicente, faz um grande jogo em Portimão e depois desaparece. Para aparecer agora em Braga e fazer o gol do triunfo. Que dizia depois, mais a frio, porque se o dissesse no jogo ou no final do jogo... Poderia ser mal interpretado. E com a emoção de uma vitória pelo Nelson da Luz ao minuto 90. Exatamente. Um jogador que todas as vezes tinha sido chamado, tinha feito golos, coisa que é o que dá o brilho ao jogo e o que dá as vitórias às equipas. Eu poderia fazer um comentário emotivo e se calhar com alguma justiça. Agora, eu posso te dizer aquilo que me vai na alma. Olhando para aquilo que o Nelson da Luz me mostra nos jogos, aquilo que me mostrou, a irreverência, o mexer com o jogo, que é importante teres um jogador que mexa com o jogo. Há jogadores que entram e tu, passado 10 minutos, e dizes assim, afinal entrou aquele, nem me dei conta. E não tem medo, não é? De assumir. Nem me dei conta que aquele que entrou. Não, o Nelson da Luz entra e mexe com o jogo, traz coisas de novo ao jogo. O que fez em Barcelos, numa altura em que o Vitória estava moribundo, conseguiu reerguer aquela equipa nos minutos finais. O que faz em Portimão, para além do golo, tem, mesmo na parte final, recordo-me perfeitamente de uma jogada mesmo ao pé de nós ali, que ele consegue ultrapassar os jogadores do Portimonense, depois tem aquela arrancada para dentro. E estamos a falar de um jogador que vem de índices competitivos completamente diferentes. Procura espaços interiores e remata, o guarda-redes faz uma grande defesa, que o Vitória poderia ter chegado aí ao golo da Vitória. E depois, não entra mais. E depois, quando entra, marca a bola outra vez. E volta a mexer. Filipe, tu queres que eu te diga o quê? Merece mais oportunidades, claramente. Não sei. O Pepa é que trabalha com ele. O Pepa, eu não diria mais que ninguém, mas como toda a gente quer é ganhar. Sim. As opções dele são sempre opções para vencer. Agora, podem ser opções discutíveis. O Pepa não tem sempre razão. Ele pode ver as coisas de maneira diferente que nós estamos a ver. Não me parece que seja eu diria que por comportamentos menos adequados, porque senão não o levaria para o banco de suplentes. Se fosse por castigo, ficaria em Guimarães. Ao levá-lo para o banco de suplentes como possível entrada em jogo, é porque ele está em condições de o fazer. E não o fazendo, causa-me alguma estranheza, mas vou ficar por aqui porque eu não sei as razões. Porque o Nelson da Luz não tem jogado mais vezes, que me estranha a mim, e deixa-me ser solidário com vocês todos, parece que estranha a toda a gente. Claramente. Para terminarmos ainda este jogo, antes de avançarmos para o próximo do Belenenses Stade, Toninho foi um árbitro, não foi um derby extremamente agressivo, até porque já vimos derbys muito mais agressivos do que este, mas pareceu-me ser um árbitro que teve medo no início do jogo, quis controlar em demasia o jogo, daí os muitos cartões amarelos dados na partida. Filipe, normalmente tu tens duas situações para dirigir um jogo. Ou queres segurar o jogo logo a partir do primeiro minuto, e a partir do primeiro minuto, se há um lance passível de cartão, tem que ser mostrado, ou deve ser mostrado. Ou então
és aquela personagem que quer gerir o jogo, dando aso a que os jogadores possam, dentro da legalidade, jogar, interromper o mínimo possível esse mesmo jogo, dar um critério mais largo, como se costuma dizer, mas infelizmente para mim o maior erro do árbitro no jogo com o Braga foi a não mostragem do segundo cartão amarelo ao central do Braga. E depois aquilo que é mais notório e que foi mais notório é que o próprio treinador do Braga percebeu e retirou do campo aquilo que o árbitro no momento não percebeu. E porque, repara, logo após a jogada, o árbitro não mostra o cartão, teria que mostrar o segundo amarelo ao Bruno Rodrigues, penso que é assim, não mostrou, e Carlos Carvalhal fez o favor ao árbitro. Sim. Porque, de certeza absoluta, que numa próxima jogada, o Bruno Rodrigues era um jogador visado. E ele, muito bem e inteligentemente, retirou de campo. Portanto, fez o favor ao árbitro. Que foi o grande erro do árbitro. Na minha modesta opinião, o grande erro do árbitro. Que levou, inclusive, Toninho, desculpa, Miguel Pinto Lisboa, presidente de Vitória, comparecesse na conferência de imprensa para reclamar dessa situação. Mas às vezes sabes que, Filipe, dá um bocadinho de jeito aparecer-se pela positiva. Às vezes não dá tanto jeito aparecer-se pela negativa, quando os resultados não correspondem. Nesta situação ele teve toda a legitimidade para aparecer, até porque é o Presidente e tem toda a legitimidade para o fazer. Foi oportuno nas declarações, porque aquilo que ele disse é verdade. Agora, o que é que esteve aqui em causa? E é que a mim me deixa, de facto, um bocado perplexo a forma como os jogos são geridos em Portugal. Há uma pressão muito grande sobre os árbitros, é indesmentível. A amostragem do cartão vermelho direto a Alfa Semedo só acontece porque há VAR. Até porque repara, inicialmente foi o cartão amarelo. E, portanto, se não houvesse VAR, a falta de Alfa Semedo passava como uma entrada mais ríspida. Eu próprio fiz meia culpa porque no lance corrido há inclusive até um corte na bola, não há percepção, não há nenhum jogador do Braga, inclusive é que reclama do próprio... Nada, a própria reação do jogador do Vitória, e só depois de ver as imagens, é isso. Agora, que pronto, percebi. E é aqui que eu recrimino, e infelizmente terei sempre que ter uma palavra negativa para este tipo de situações. O VAR, no segundo cartão amarelo não mostrado ao jogador do Braga, teria que intervir, porque é uma jogada passível de cartão amarelo. Não está nas regras, não é? Mas esse é que é um dos grandes problemas. Os problemas é que depois que o VAR toma a decisão, dificilmente o VAR assume qualquer tipo de chamada de atenção. E acontece em muitos jogos. Isto tem acontecido com o protocolo não permite que o VAR entre em ação. Só para cartão vermelho direto. Adriano, mas o problema está na forma como o protocolo tem a ver com o que é. E aqui é que está também uma das questões mais importantes. As equipas, ou os seus responsáveis, quando são chamados para este tipo de situações, são eles que concordam com este tipo de decisões. Claro. Não é? Portanto, depois vir reclamar a seguir, não é? Deixa de ter um bocadinho da expressão, precisamente por aquilo que estamos aqui a conversar. Não faz sentido que o VAR não tenha que atuar neste tipo de situações, ou não tenha que atuar porque automaticamente o primeiro juiz, que é o árbitro que está em campo, tomou a decisão de apitar. Sim, essas e muitas mais. Muitas mais, quer dizer... O protocolo é elaborado pelos conselhos de arbitragem ou qualquer coisa a nível mundial. Não são os clubes que fazem... Sim, mas cada país tem a sua legislação de decisão. Sim. Certo, mas... Penso eu. Sim, agora, há vários casos. Vou-te dar um exemplo. Que é caricato, mas pode acontecer no jogo. Tu tens um canto a favor que depois vais verificar no VAR que não era canto, que era pontapé de baliza. E tu no canto marcas golo, não é? Há uma coisa, desculpem lá. Então andaríamos a andar para trás sempre. Há uma coisa que eu ainda estou para perceber se um dia isto acontecer. Normalmente, na jogada de fora de jogo, ou numa hipotética falta que depois o VAR vai determinar mais à frente,
a jogada segue. E viu-se que houve ali uma falta ou houve ali um fora de jogo, mas a jogada seguiu por qualquer motivo. Era isso que eu ia dizer. E depois dá golo na baliza contrária. Se Como é que eles vão resolver este tipo de situação? Se o lance não foi anulado no momento. Não, se a bola não for tocada pelo adversário, o lance é anulado. E eu vou dar um exemplo claríssimo. Passos de Ferreira, Vitória. O Vitória faz o segundo golo e é anulado por uma falta na grande área do Passos de Ferreira. Porquê? Porque nenhum jogador do Passos de Ferreira, na altura, tocou na bola. Se, entretanto, há um roubo de bola do jogador do Passos e o Vitória volta a recuperar, a partir do momento em que há um roubo de bola do jogador do Passos, neste caso, neste exemplo, é uma jogada nova. É uma jogada nova. E, portanto, já valeria golo. Precisamente. Nessa situação, o golo foi anulado porque nenhum jogador do Passos de Ferreira tocou na bola. Portanto, é essa a situação onde o VAR pode ou não. Mas não deixa de ser complexo para o espectador comum, para aquele, sim, acho para que aquele que só vai... bem mais explicado. Não é, precisamente. Mas os próprios monitores do estádio também, podermos ouvir, quiçá no futuro, a intercomunicação entre o árbitro e também o VAR, para que os espectadores tivessem acesso à informação, tivéssemos acesso à informação sobre aquilo que se está a julgar. Por exemplo, no rugby isso já acontece. Quando há uma decisão de VAR, o árbitro fala para toda a gente, portanto, e toda a gente está no estádio, ouve aquilo que o árbitro está a decidir e a sua tomada de decisão, mas esperemos que no futuro o VAR no futebol também seja mais... e entre também por estes caminhos que me parecem também os mais já é a altura da evolução. Sim, ter sentido. Vamos olhar também já para o próximo jogo e gosto de começar também por si, Toninho. Um jogo, como dizia há bocado, que tem que ser de continuidade. Portanto, este triunfo no Braga de nada servirá sempre, como é óbvio, mas tem que dar continuidade agora no próximo domingo, no jogo no Jamor, frente a este Belenenses Estado. Pois, é o problema da responsabilidade. Portanto, o Vitória, em função da conquista dos 3 pontos, em sua casa, perante o grande rival, que é o Sporting de Braga, assumiu uma responsabilidade que já tinha, da obrigatoriedade, de ganharem o próximo jogo no Bessade. Portanto, tudo o que não seja a conquista de 3 pontos para o Vitória, neste jogo, vai cheirar a fracasso. Porque, em função daquilo que foi a determinação no jogo com o Sporting de Braga, como nós estivemos aqui a conversar, essa determinação tem que ter continuidade. Porque depois, para lá da determinação, vem a capacidade. E aí, o Vitória, que provavelmente neste momento estará mais enfraquecido em termos de opções, porque acabou de perder três jogadores nucleares que praticamente faziam... Ainda assim, o plantel vale bem mais do que este Belenenses. Pois, mas quer dizer, mas se calhar não tem aquela qualidade que... E quando tu perdes três peças importantes, como é o caso de André, Saku e Marcos Edwards, como que ficas mais fragilizado em termos de opções. E essas opções têm sido notórias em função de tudo aquilo que tem sido o trajeto do Vitória desde que Pepa assumiu o comando. Porque se nós estivermos com atenção, normalmente, ou dificilmente se vê, o Vitória tem 22 ou 23 jogos. António, eu não sei se me vou adiantar, provavelmente, mas estás a falar da ausência de André, de Marcos Eduardo e do Saco, e do Maga, e do Alfa Semedo e do Oscar Estupinha, que também não pode jogar. Não, mas pois, o problema... Pois... Sim, já lá íamos. Estas três ausências são definitivas. E mais, depois, Alfa Semedo, Maga, que eu sinceramente, mais uma vez o Vitória vai servir de exemplo em termos disciplinares. O gesto não é bonito. Não é. Não é bonito. Mas quer dizer, nós temos visto tanta coisa no nosso campeonato acontecer em determinados jogos com determinadas equipas, que é lamentável. Que há 15 dias atrás, Adriano, eu não estou a dizer, desculpa, Adriano, eu não estou a dizer que o castigo que não tenha que ser exemplar. Não, nada disso. O gesto não é bonito. Não é. Mas, por exemplo, Vitinha não teve um comportamento tão bem adequado, o ponta de lança do Braga. Bem,
Quantas vezes isso acontece? Opa, e eu acho que o Vitória servir de exemplo neste tipo de situações, porque depois leva ao jogador agora de uma equipa que tem um inquérito precisamente por... o Nuno Santos do Sporting. Não é? Mas quer dizer, agora é que vão tomar a decisão. O jogo já aconteceu há algum tempo. E com o Vitória aconteceu 2 dias depois. E eu acho que neste tipo de ações a tomada de decisão deve ser célere. Agora, com certeza. Obviamente que aqui é em prejuízo para o Vitória, mas quer seja para o Sporting, Porto Benfica ou qualquer outro clube, a tomada de decisão deve ser também ela célere. Filipe, eu resumo isto a uma coisa muito simples. É a minha opinião. Nunca se deve pagar um erro com outro erro. O castigo para Magalhães, em função do gesto que ele teve, terá que ser, até para ele, futuramente, crescer, porque estamos a falar de um jovem de 19 anos. Provavelmente nunca mais fará isso. E nunca mais fará aquele tipo de situação. Exatamente. Portanto, isto vai servir de exemplo. Espero que sirva de exemplo. A celeridade da resolução de uma situação é que eu não vejo acontecer noutros jogos com outras equipas. Igual, e não acontece. Quer dizer, mas o Vitória terá que ser sempre o exemplo neste país para as coisas negativas. Não pode ser. Claro. É lamentável, é lamentável. Portanto, isto para te dizer o que é, e respondendo à tua pergunta concreta, eu neste momento, em função daquilo que passou anteriormente, independentemente de jogar o Tónio, o Quinho, o Manel ou o João, até porque o plantel de Vitória é vastíssimo, poderá não ter a qualidade que nós imaginamos, mas é vasto, tudo que não passe pela conquista de 3 pontos no BSAD, na próxima jornada, é negativo. E lá vai toda esta alegria, toda este desembrulhar de explosão positiva que esta massa adepta de Vitória teve, porque eu tenho a certeza absoluta que no Jamor, no próximo domingo, vão estar muitos adeptos do Vitória a assistir ao jogo. Mais vitorianos do Belenenses. Mas isso não tem dúvidas nenhuma. Isso também não é difícil, Adriano. Vai ser 2? Adriano, isso não é difícil. Se forem 4, já estão em vantagem. O que é incrível é que no último jogo do Belenenses Stade, com o Moreirense, estavam apenas 2 adeptos em Moreira de Cónegos. Sabemos que é uma deslocação difícil, sabemos que é uma segunda-feira à noite, mas o que mais me chamou a atenção não foram o número de adeptos, não foi a hora do jogo, nem mesmo a deslocação, mas foi pelo facto dos 2 adeptos que estavam lá presentes, um deles ter a camisola antiga dos Os Belenenses e o outro ter o cascol de Os Belenenses. Portanto, nenhum dos dois com elementos... Mas isto é demonstrativo de uma coisa muito simples. O BSAD não tem expressão. Vão-me desculpar quem gera o BSAD, mas não tem expressão, nem tem razão de existir. Claro. É a minha opinião, mas desde a primeira hora. Vamos seguir aqui, até porque o tempo depois começa a escassear. Adriano, olhando para este jogo, só o triunfo importa à equipa de Vitória, apesar de todas essas baixas, e são baixas importantes também para o conjunto de Pepa, que vai ter que voltar a mexer no seu 11, algo que tem sido recorrente esta temporada. Obrigado neste caso. É uma vantagem, é um jogo que vai começar 0-0, por isso... O que está para trás não vai servir de nada para este jogo, nem as bases de exibições vão fazer que o Vitória não esteja bem no jogo, nem aquilo que o Vitória conquistou perante alguns adversários com boas exibições vai interferir neste jogo. Jogo complicado, o Vitória vai entrar no jogo com a obrigatoriedade de ganhar. Se não o fizer, é um fracasso. Isso desde já vai-lhe trazer responsabilidades. Será um Vitória a ter que assumir um jogo contra uma equipa que poderá pensar ser das últimas oportunidades que tem de vencer um jogo para fugir do fundo da tabela. E com mais ou menos limitações, o Vitória é sempre superior a este Belenenses. Mas é um Belenenses que vai jogar em casa num campo que o Vitória, excetuando a final da Taça vencida ao Benfica, não é muito feliz. Não é muito feliz, não. Até o Soares Dias, de vez em quando, anula um golo de canto que antes da bola chega lá que ninguém viu. Que ninguém viu. É o relevado. Pedro Henriques marcou o golo. Já que falaste em Pedro Henriques, quando o João Henriques diz mal do relevado durante toda a semana. E nós passamos pelo relevado e estava realmente estava em más condições. Naquele estádio acontece sempre tudo. Até jogar às 9 da noite. Pronto. Eu diria que aquilo que é mais parecido com outra coisa diferente de futebol. O relevado
não é um relevado consistente, é demasiado fofo, às vezes as equipas querem jogar e dificulta muito a equipa que é. Eu penso que hoje está ligeiramente melhor, porque Até penso que o porque não relevado tem já foi, e o relevado já foi Sim, levantado completamente, foi posto o relevado E até novo. porque não tem chovido. Agora, Pois é, pronto, Filipe, não tem subido e depois vão-me dizer que tem estado o tempo muito seco e depois está seco e aquilo. Pá, o relevado em si, mas já há muitos anos, Sim, sim, que sim, com relevados novos e relevados mais usados, menos usados, é sempre o relevado com características. E depois aquele estádio frio, pá, com os adeptos. O jogo no Jamor e os adeptos em Cascais, quase, para lá longe. Nem o próprio jogador em si. Se falares naquele estádio, como a final da Taça de Portugal, às 5 da tarde, com o solinho, com estádios Sim, completamente isso é cheios, motiva. Aquilo não motiva. Os jogadores, só tu saís, as pessoas que não conhecem a realidade daquele estádio, tu sais de um balneário e andas para aí 300 metros por um escadario em pedra, frio. Um túnel, sim. E depois sais de um túnel e olhas para um estádio, tens que andar mais para aí 50, 60 metros para trás no campo. e depois olhas para um estádio que está completamente às moscas. Não motiva nada a equipa. Em termos Acho que até de... prejudica a própria equipa da Belenenses Estado. Claramente. Não sente o apoio sequer de ninguém. Pois, se ele não existe... A questão, mesmo os poucos que Por isso, estejam, estão muito longe. isso acresce também aquilo que poderá ser as dificuldades do Vitória. Agora, esperemos é que a equipa do Vitória encare este jogo com um sentido de saber que é menos um para o final do campeonato, e isto nós estamos a dizer que estamos a 4 ou 5 jornadas, ou 5 ou 6 jornadas da segunda volta, e nós, quando dermos conta, estamos a discutir os últimos 4 ou 5 jogos com a obrigatoriedade de vencer, porque se não vencemos as coisas complicam. E o Vitória tem tido a felicidade, eu acho que é a felicidade, de este campeonato estar-lhe a correr muito bem. Está-lhe a correr muito bem porque o Portimonense não ganha, o Estoril não Também ganha, O Gil Vicente desta vez não o ganhou. Marítimo começa a fazer uma galopada para lá cima e depois já empata outra vez, e depois o Paços Ferreira, se ganhar, podia dar um pulo e aproximar-se do Vitória e também empata, e então anda. O Santa Clara, o Marítimo, o Paços Ferreira, o Portimonense, o Estoril, tudo a empatar. Empatar e todos perdem 2 pontos. E o Vitória vai ganhando. É um Vitória que Não, rapidamente consegue do 8º lugar para o 6º e ganha uma vantagem de 3, 4, 5 e 6 pontos. O que é que temos falado? Os mais diretos O Vitória perde em Vizela, mas depois ganha o Braga. E é preferível tu ganhares um jogo do que empatares 2. Sim, claro. E o Vitória, em confronto com os seus diretos opositores, é assim que se diz, tem conquistado pontos. eles conseguem 2 e o Vitória consegue 3. E mantém-se ali. Sim. Porque se eventualmente as coisas, um deles ganhasse, por exemplo, já estaria Portimonense se calhar para aí em 10º, mas o Estoril já estaria com uma distância de para aí 4 ou 5. Já o Marítimo estaria para aí com 4 ou 5. E o Vitória não, o Vitória tem beneficiado também. Faz favor, Toninho. Deixa-me só dizer-te o seguinte, Adriano. Eu olho para a tua cara e tenho que Deixa-me falar. só dizer-te o seguinte. Sabes o que é? Mas isso que tu dizes é para os estudiosos do futebol, para aquelas pessoas que vivem o futebol por dentro da realidade do que é o futebol. O espectador apaixonado está-se marimbando, porque se tu tens empatado em Vizela e se tens empatado em casa com o Braga, as pessoas poderiam não estar totalmente satisfeitas, mas não estavam tão tristes assim. Portanto, se tu não ganhas... Não perdeu. Precisamente. Vai por aí. Se tu não ganhas... Vai por aí fora. E no próximo programa estamos aqui para ver as sondagens e perguntas aos adeptos. Somos aqui a Conde Margarido, vais ao Toral e vais à Momadora. E vais fazer perguntas aos adeptos vitorianos se preferiram ganhar ao Braga e perder com o Vizela ou se preferiram empatar em Vizela e empatar com o Braga. Não, eles preferiram e ficaram revoltados por ter perdido em Vizela e exultaram com a vitória. Sim, mas vão ficar pelo sempre facto de terem ganho ao rival direto. Por isso é que nós estamos aqui. Por isso é que nós estamos aqui. Luís Castro, na altura que veio para o Vitória, em que ele referia que em 4 jogos fazia 6 pontos. Claro. Sempre, pelo menos. Ganhar 2 e perder 2. E ele fazia essa somatória. Agora, Filipe, mas isso é a desculpa, não seja bom, mas isso é a contabilidade de quem está por dentro do futebol. O adepto quer ganhar o próximo. O adepto quer ganhar sempre. O adepto quer ganhar sempre. O Belenenses é para ganhar. Claro. O outro a seguir é para ganhar. Mas esse eu espero que seja para ganhar. Reparem uma coisa. Belenenses, não é? Os poucos adeptos que possam ir, atenção, muitos que possam ir do Vitória a Lisboa ver o jogo do Bessade,
Se porventura não existir a conquista de 3 pontos, o empate é capaz de amenizar. Mas se porventura Mas a derrota não é? a derrota aconteça, aí estamos outra vez a ver os insatisfeitos a maltratar, vamos chamar assim, maltratar no bom sentido da palavra, maltratar futebolisticamente os jogadores de Vitória. Até porque estamos a falar do último classificado também por aí. Não? é? Essa é que é a grande realidade. Mas quem estava com a palavra era eu, ele pediu a palavra Pois é, e tens não toda a deixou razão, falar Adriano. até ao fim. Não te interrompo mais, Mas eu, desculpa não, lá. a seguir pode, mas assim, pedes um Juro que não te depois passa. interrompo mais. Não, para dizer o que este ano depois faz... Atenção, eu acho que nós estamos todos enganados a respeito da qualidade do Belenenses. O Belenenses está em último lugar, o Belenenses, à partida, em questões de SAD, navega em águas muito turbulentas, mas é um Belenenses com algumas individualidades muito interessantes e que de um momento para o outro pode entrar um coelho da cartola e o Vitória poderá sofrer com isso. Atenção que tem lá jogadores, e vimos o último golo em Moreira de Conos, que é uma boa execução, tem o outro, o miúdo, o Sousa, o Afonso Sousa, que é muito bom jogador, tem ali meia dúzia de jogadores que não fazem uma equipa, mas podem trazer... Perderam também jogadores influentes. Podem surpreender a Vitória. Não sei se as novas aquisições, uma delas, ali cá, parece que voltará ao Belenenses. Mas, Adriano, isto é o desespero, isto é o desespero. Eu prefiro. Mas não estará em condições já. Mas eu prefiro que o Licá não jogue. Claro, é o eu desespero. prefiro que o Porque Licá não jogue. o Licá há meio ano que não tem competição. Eu prefiro que se o Licá estiver no Belenenses, eu prefiro que o Licá não jogue. Certo. E depois tens o Kelvin. Também o último. Por isso, tens de estar atento ao minuto 92. Adriano, Estou a brincar. isto é o desespero que neste momento se apoderou de quem gera o Belenenses. Sim, claro. O Bessado. Eu esqueço. Até porque o Belenenses, com a distância que começa cada vez mais a acentuar-se... Porque não tem que recuperar para uma equipa, tem que recuperar para 2 ou 3. Sim. Não, e se perder com o Vitória, uma daquelas que estão acima, vai pontuar, porque Eu penso que se podem jogar umas com as Adriano, outras. eu penso que se porventura o Belenenses perder por Vitória, eu espero que sim, que isso aconteça. O Belenenses, a partir desse momento, começa a pensar naquilo que vai ser a próxima época. Eu prevejo na segunda liga. Eu prevejo que terá um jogo muito sim, complicado para o Vitória. claro que vai ser, porque é o jogo do tudo ou nada para o Bessado. É o jogo de tudo ou nada. Eles estão a 7 pontos da É o jogo de tudo ou nada. Da linha de água e, portanto, eles têm que fazer pela vida, se querem manter neste campeonato. E vocês vejam o historial deste Belenenses com as equipas do topo, não foram trucidadas. Deram uma boa resposta contra o Braga, Benfica, Porto, inclusive o Porto empatou lá, não é? Por isso eles vão olhar para... O Benfica foi aquele célebre jogo de 9 jogadores. Que jogo? Mas, Adriano, quando tu... Desculpa, não Adriano. Um jogo tem 90 minutos. Aquele que teve 47. Então não foi jogo. Adriano, quando tu numa estrutura começas a ter muitas modificações, e infelizmente aquilo que tem acontecido ao Bessado, não é só os jogadores, perde jogadores nucleares, e depois já vai no terceiro treinador. Pronto. Estas coisas começam a ter um impacto negativo dentro da própria estrutura. Só que de um momento para o outro, tu pode ser um jogo que... E esperemos que não seja o domingo, não é? Esperemos bem que não seja domingo. Vamos terminar este programa, este pontapé de saída, Hora Vitória, aqui na Rádio Inquieta, com a certeza de que na próxima sexta-feira não temos programa. E porquê? Deixa-me avisar também aqui os nossos ouvintes e espectadores, até porque na próxima semana vamos começar o ciclo de entrevistas individuais aos candidatos à presidência do Vitória. Começamos na quarta-feira, às 21 horas, com a lista A, de António Miguel Cardoso. Passamos depois para sexta-feira, também às 21 horas, com a lista B, de Alex Costa. E depois, na segunda-feira seguinte, não esta que vem, na outra segunda-feira seguinte, então, a entrevista com a lista C, encabeçada pelo atual, ainda presidente, Miguel Pinto Lisboa. Depois, nessa mesma semana, haverão mais algumas novidades no que toca às eleições, aqui na Rádio Inquieta, o teu projeto digital de Cidade de Berço, mas isso levantamos depois o véu mais próximo dessa
dessa semana, mas avisar também que de 2 a 8 dias temos então a entrevista com a lista B, encabeçada por Alex Costa, que estará aqui nos nossos estúdios, não neste belíssimo cenário que estão aqui a ver com todas as camisolas dos clubes vimaranenses, os clubes representativos do nosso concelho, mas um outro cenário que temos também aqui nos nossos estúdios da Rádio Inquieta. E esse conjunto de entrevistas, esse ciclo de entrevistas aos candidatos, começam então na próxima quarta-feira com as letras seguintes: A, B e C, aqui na tua Rádio Inquieta. Resta-me agradecer ao Adriano e ao Toninho Mendes pela disponibilidade para estarmos hoje aqui nesta conversa para falarmos do Vitória, do último jogo e também do próximo jogo no domingo, que já sabe, terão relato integral aqui na tua Rádio Inquieta, em direto do Jamor, porque é lá que se fazem os relatos. É nos estádios que transmitiremos todas as partidas no que ao Vitória diz respeito. Quanto a mim, resta-me agradecer a todos, com uma boa noite e, claro, com um ótimo fim de semana, e que o Vitória, no domingo, possa sair vencedor. Até lá. Boa noite.